Olá, galera. Vamos falar um pouco sobre o arquétipo da sombra de Jung. O arquétipo da sombra representa, de acordo com a psicologia analítica que foi criada por Carl Jung, né, nosso lado sombrio, o lado sombrio da nossa personalidade. É o submundo conturbado da nossa psique, né, que contém os nossos sentimentos mais primitivos, os egoísmos mais afiados, os instintos mais reprimidos e aquele eu escondido que a mente consciente rejeita e que nos mergulha nos abismos mais profundos do nosso ser. A sombra, segundo Freud, representa aquilo que é reprimido, né? Só que se nós reprimimos a nossa sombra, ela se projeta em outros, em forma de neuroses e também psicoses, né? Então, existem algumas coisas muito interessantes sobre a questão da sombra. Dentro do cristianismo, fala-se muito sobre a questão da carne e o espírito, né? A separação entre carne e espírito. No texto de Salmos, capítulo 50, Davi reconhecia a sua sombra, e ele não a negava. Ele diz no verso 51, versículo 3, ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. E ele põe mais sal na ferida ao dizer no versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Né? Ou seja, ao estudar as escrituras, vemos nela, a escritura fala da questão da natureza humana. Né? Há um estudo todo sobre a questão da natureza humana. A natureza humana original, segundo as escrituras, era perfeita e pura. Né? Infelizmente, quando entrou um elemento estranho, né, no nosso universo, né, que é chamado pecado, que alterou essa natureza. Então, na psicologia eles não usam essas expressões, né, nem na psicanálise, mas são as mesmas coisas faladas de diferente maneira. Né? Todos nós já ouvimos falar desse conceito do arquétipo da sombra, né? Que de alguma forma continua a ser usado na psicologia para falar sobre esse confronto, o sentimento de disputa que às vezes travamos conosco mesmo quando trabalhamos com nossas frustrações, com os nossos medos, inseguranças ou ressentimentos. Jung tem uma frase que ele dizia interessante, diz assim: ninguém se ilumina imaginando figura de luz, mas se conscientizando da escuridão. E em suas obras, né, Jung tem uma obra onde ele fala respostas a Jó, né? Nós temos que estudar Jung e entendê-lo, perdoar algumas coisas que a gente não aceita nele, mas ele tem muita coisa boa, né? Tem coisa dele que parece realmente herética, né? Ele fala que todos temos nossa sombra e, segundo ele, o próprio Deus tem a sua sombra. No entanto, assim, não podemos esquecer de que a ideia que Jung nos trouxe através do seu trabalho sobre os arquétipos já estava presente em nossa sociedade histórica e culturalmente. Esse conceito da sombra, ou lado obscuro, constitui essa dualidade comum que inspirou Robert Louis Stevenson a criar seu clássico Dr. Jekyll and Hyde, né? Muito antes de Jung desenvolver a sua teoria sobre o arquétipo da sombra. Já havia a história e o livro sobre Dr. Jekyll. Tudo que consideramos em um determinado momento como ruim devido à nossa educação e aos padrões morais da nossa sociedade se transforma na nossa sombra, né? No entanto, não é aconselhável ver todas essas dinâmicas internas como experiências reprováveis ou perigosas, até o ponto de pensar que todos nós carregamos um Dr. Hyde que quer se manifestar. Não funciona bem assim. Para Jung explicou que existe diferentes tipos de sombras, né? E que uma maneira de alcançar o bem-estar a cura é se libertar dessa. E se libertar esses problemas da sombra é encarando-as e não negando-as, né? Então, quanto mais a pessoa nega a sua sombra, o seu lado sombrio da sua personalidade, ela vai para o subterrâneo da sua mente e geram as neuroses, né? Ou psicoses. Olha alguns dos sintomas das neuroses. Se você tiver alguma paciência, olha lá.
pode, sintoma de neurose, fobias, né? Os vários medos. Tem gente que tem medo de tudo, né? Tem medo de escuro, medo de ficar em lugares pequenos, apertados, e a ansiedade. Olha só, quem é que não sofre de ansiedade? Eu falo no meu livro sobre ansiedade, sobre os vários tipos, não existe um tipo só de ansiedade, né? Tem ansiedade tóxica, ansiedade natural, ansiedade sagrada, né? A sensação de vazio e não pertencimento. Você já teve isso alguma vez? Paranoia, né? Um cara pode ficar paranoia, medo A paranoia envolve um tipo de medo também, né? De assalto, disso, daquilo, de tudo. Tem pessoa que é paranoica para tudo, até paranoia de limpeza, paranoia com alimentação, paranoia com tudo, né? Isolamento social, né? Apatia. A pessoa não tem apatia, não tem vontade para trabalhar, vontade para relacionar, vontade para sair, vontade para nada, né? Insônia, olha só, insônia, que é uma coisa quase pandêmica hoje, no mundo inteiro tem esse problema da insônia, né? Pessimismo, né? A pessoa está tudo sempre errado, nada está bom, né? Angústia e melancolia, são alguns dos sintomas de paranoias que podem estar ligados à repressão das suas próprias sombras. Então presta atenção, quando nós reprimimos nossas próprias sombras, o nosso lado sombrio, nós projetamos em outras pessoas. É aquela pessoa que dentro de um campo, de uma sociedade, de um relacionamento, de um time de futebol, dentro de uma igreja, ela se torna um acusador. Ele sempre vê defeito nas pessoas que ela está reprimindo em si mesmo, né? Geralmente, quanto mais reprimimos em nós uma coisa, nós projetamos no outro. E sempre vemos no comportamento alheio aquilo que odiamos em nós e atacamos com tudo, não é mesmo? Então, no campus, esses grupos sempre tem esse tipo de coisa de pessoas, né? Da mesma forma, veja bem, Jung diferenciou o arquétipo da sombra em dois tipos. O primeiro é a sombra pessoal, que todos nós carregamos, como nossas pequenas frustrações, medos, egoísmo e a dinâmica negativa, né, mais comum. Agora, no entanto, haveria também a sombra impessoal, que contém a essência do mal mais arquetípico, né, aquele que acompanha os genocídios, os assassinos implacáveis, né, os serial killer. Isso já entra no lado da psicose, né? Infelizmente, não há dúvida, diz Jung, de que o homem não é, em geral, tão bom quanto imagina ou gostaria de ser, né? Nós não somos tão bons quanto imaginamos ou gostaríamos de ser. É que nós não nos conhecemos, né? Todo mundo tem uma sombra e quanto mais escondida ela está da vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se tornará, né? De qualquer forma, é um dos nossos piores obstáculos, já que frustra as nossas ações bem intencionadas, né? Agora, como enfrentar a sombra? Olha só, todos nós vemos nessa figura a representação mais clássica do tabu, da maldade, da dimensão tenebrosa da personalidade, né, humana, que sempre desperta em grande interesse. No entanto, nós podemos tirar alguma aplicabilidade disso. Você acha que aplicabilidade boa podemos ter assim? Existe alguma coisa boa? Sim, né? A nossa tarefa na vida, segundo Jung, é nos aceitarmos plenamente e integrar, olha só, a nossa sombra na personalidade para torná-la consciente e trabalhar com ela, encarando-a de frente e não negando, né? Desprezá-la, permitir que ela continue no nosso universo inconsciente, pode roubar o nosso equilíbrio e a oportunidade de sermos felizes, né? Então, se nós escondermos esses demônios internos, né, eles adquirem maior ferocidade. E se os silenciarmos, eles acabarão nos controlando, projetando sobre outros, né, em muitos casos, uma imagem de nós mesmos que não gostamos. Para isso, você tem a psicanálise, né, que ajuda você a desenvolver esse aspecto. Ninguém escapa disso. O próprio apóstolo Paulo lhe dizia, né, eu me esmurro, né? Ele me esmurro o meu eu e eu submeto a Cristo. Dentro do cristianismo existe a ajuda do Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Que todos têm acesso, mas nem todos querem, né? Então, dentro do campo da psicanálise, no campo religioso trata-se de uma maneira, não é mesmo? Dentro da psicanálise se trata de outra, mas todos chegam à mesma conclusão, não é? Diante de Deus você tem que confessar quem você é realmente, né? Não aquilo que o povo pensa que você é, aquilo que você é. E trabalhar isso usando o ferramental do campo religioso. Dentro da psicanálise você precisa
fazer vir à tona, tornar consciente aquilo que é inconsciente. Isso não é só numa sessão, precisa de várias sessões. E somente assim você vai ter realmente essa liberdade para transitar livre no palco da existência, conseguindo a sua integridade, a sua individualidade, assumindo a sua sombra e não negando-a. Ok? Continuamos na próxima sessão.